Estamos aqui para mais um bloco de conversa aqui no Papo Reto com o pastor Ubiraci. Ele já se apresentou no bloco anterior, então você pode assistir. Depois que assistir este vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima e você assiste o vídeo do bloco anterior para que você possa conhecer um pouco o pastor Ubiraci e também aprender ali com o que ele nos ensinou. Pastor, meu querido amigo e irmão, nós terminamos o bloco anterior falando aí da carta de Paulo aos Romanos e também da carta aos Hebreus, e que elas se completam porque não há na Bíblia contradição alguma, né? A Bíblia é una, é um todo harmônico, ainda que haja alguns pontos em que temos um pouco mais de dificuldade para conciliarmos, mas ela é um todo harmônico, porque ela é a palavra de Deus e não há contradição alguma na palavra de Deus, na revelação de Deus e no próprio Deus. É isso mesmo? Isso. Não podemos dizer que há uma contradição, né? Na Bíblia não há contradição nos ensinamentos bíblicos. O Sproul conta em seu livro de um professor que, de um modo assim entusiasmado, disse para sua turma, para os seus alunos, que a doutrina da Trindade era uma grande contradição, mas uma contradição assim deliciosa, prazerosa. Mas não é, né? Não é. Porque do ponto de vista da contradição, a doutrina da Trindade não é uma contradição. Por quê? Porque nós dizemos que Deus é um, em essência, e três pessoas. Se nós disséssemos que Deus era um, em essência, e três em essência, isso seria uma contradição. Mas dizer que Deus é um em essência e três pessoas não constitui contradição. Então, as Escrituras têm uma completa e perfeita harmonia em suas doutrinas. E nós jamais podemos dizer que a Bíblia tem inconsistência, porque não tem. Agora, ela tem paradoxo, como eu disse, né? O que é um paradoxo? Um paradoxo é quando você convive com duas verdades, duas realidades, e que aparentemente você não consegue entender, relacionar, tal, mas que elas estão aí. Isso é um paradoxo. A própria filosofia trata de paradoxos, né? Você convive com um paradoxo, mas com a contradição não. E a Bíblia não é contraditória. Não há contraditoriedade nas Escrituras. Que maravilha. Pastor, e voltando aqui à questão da graça e da lei, a graça especial e a lei especial. A graça especial é a graça salvadora. Quando a gente fala em graça especial, é porque significa dizer que tem graça comum, e até o próprio ato criador de Deus é um ato de graça. Mas aqui na nossa conversa é voltado para a graça especial no Monte Sião, por Jesus Cristo, e a graça especial revelada de forma plena, completa, na pessoa de Jesus Cristo, que alcança o povo de Deus, os eleitos, em todas as nações do mundo. E a lei especial dada por Deus no Monte Sinai a Moisés, para entregar especialmente ao povo, ainda que a lei especial deveria ter sido obedecida pelo povo nacional hebreu, a fim de que as nações olhassem
para a nação hebraica e ficassem tão impressionadas e atraídas a Deus. Israel falhou nesta missão. E a igreja não pode falhar e não tem como falhar nessa missão de ser o meio pelo qual Deus vai usar para alcançar os eleitos na face da terra. Eu desenvolvi aqui essa ideia para lhe perguntar o seguinte: faz sentido isto? De que forma você pode esmiuçar isso aí para a gente entender, para a gente aprender? Olha, o salmista diz, né, que é mais sábio do que os seus professores, por causa da lei do Senhor. Por causa da lei do Senhor. A lei do Senhor nos torna sábios. E a lei do Senhor nos torna sábios para tudo, né? Para a vida, para os relacionamentos e também para a salvação. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz isso, né? Que as sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação. Então, você, olhando para toda a revelação de Deus, ali no Monte Sinai, com o nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, você vê completamente um Deus que se revela sempre com amor, com graça, e também com lei, com mandamento, com regra. Não há nenhuma crise em Deus com isso, né? Nós que criamos a crise. A crise é criada por nós e não por Deus. Deus da graça e da lei, Deus da lei e da graça. E aí, pastor, uma coisa muito interessante, dita por Habermas. Habermas diz que o conceito de justiça que o mundo ocidental herdou foi um conceito de justiça dos judeus, então, portanto, da lei judaica. E o conceito de amor, o mundo ocidental herdou do cristianismo, portanto, da pessoa bendita de Jesus. Ou seja, ambos das Escrituras. Ambos das Escrituras. Conceito de justiça e conceito de amor. E, para o Habermas, esses dois conceitos, ou essas duas virtudes, mudaram o mundo ocidental para melhor. Justiça e amor. E tudo isso vem das Escrituras. Então, é maravilhoso como que nós, olhando para a realidade do mundo, como que as Escrituras, por meio do amor, por meio da graça, por meio da lei, por meio da justiça, abençoou de modo grandioso, de modo extraordinário, não apenas a vida da igreja, mas também a vida de todo o mundo ocidental, e vai abençoar a vida dos países, das comunidades, das pessoas que abraçam as Escrituras, guardando aquilo que nela está escrito, né? Sobre justiça, sobre amor, sobre lei, sobre mandamento, sobre tudo que ela nos ensina. Então, a gente vê em toda a Escritura, e aqui a gente lembra da Reforma Protestante, agora no dia 31 de outubro, celebramos 504 anos da Reforma Protestante, em que se fala muito sobre os solas da Reforma, né? Os solos Cristos, tal, sola Escritura. Mas aí tem uma frase também muito interessante, que não é apenas o sola Escritura, mas o tota Escritura, ou seja, toda a Escritura. Então você olha para toda a Bíblia e você vê a Bíblia, a palavra de Deus bendita, que abençoa o ser humano por completo. Não abençoa apenas a alma, abençoa o ser humano. Porque, observa, nós, cristãos, infelizmente, nos deixamos influenciar pelo pensamento grego, em que o pensamento grego dizia que a matéria era má. Então, a matéria é má e a alma é boa, tal, né? O próprio Sócrates diz que o corpo é uma prisão para a alma.
Então, observa, criou-se uma dicotomia entre corpo e alma. E aí, os crentes, alguns, claro, não todos, mas alguns crentes pensaram que o corpo era mal, batia no corpo, maltratava o corpo, etc. e tal. E pensando-se que a matéria era má, muitos cristãos se ausentaram do mundo. Deixaram a política, deixaram a economia, deixaram a ciência, deixaram a tecnologia nas mãos dos ímpios. Isso foi um grande dano, um prejuízo, né? E totalmente errado. Então, pegando o conceito de toda a Escritura abençoa o ser humano, no corpo, na alma, não abençoa apenas a alma, abençoa todo o ser humano, abençoa o casamento, abençoa a relação pais-filhos, filhos-pais. Você veja muitos problemas na família hoje aqui no Brasil, né? Mas a palavra de Deus tem o poder de abençoar famílias. Não apenas a alma da família, mas o casamento e as relações entre pais e filhos, filhos e pais. Então, você colocou aí no Monte Sinai, colocou aí Jesus Cristo. Essas duas coisas se harmonizam perfeitamente para abençoar o mundo, porque essa é a promessa bíblica, né? Sim. Porque diz lá Deus para Abraão, em ti e na tua descendência, né? Ou seja, o mundo, as famílias, as nações são e serão abençoadas por meio da descendência de Abraão, que é Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, todo o mundo é abençoado quando ouve sobre Jesus, quando aprende sobre Jesus e quando obedece Jesus. Em João 14, 23, Jesus fala assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Olha que interessante. Exatamente. Por quê? Porque Jesus Cristo é a própria graça, é a materialização, a personificação da graça. E essa graça fala assim: olha, você tem que me obedecer. Você tem que me obedecer. Se você me ama, então você me obedece. Daí você fica lá. E tem os crentes cristãos tipo jogador de futebol, atacante que dribla. Tem cristão que gosta, assim, um craque em dar drible. Aí alguns dizem assim, pastor, os mandamentos de Cristo, os quais ele se refere ali, são outros mandamentos e o que a gente enxerga nas Escrituras, o que nós vemos que ele está falando ali da lei, do decálogo. Os mandamentos de Cristo é o decálogo. Quem ama Cristo obedece o decálogo, não é isso? Então, essa interpretação aí está equivocada, né, pastor? Porque são os mandamentos do Senhor, né? Os mandamentos do Senhor são para serem obedecidos. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9, fala assim: depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. 5:9, Hebreus 5:9. Então, o crente não está desautorizado. Não está desautorizado, não. Ele tem que obedecer a Jesus, fazer exatamente aquilo que Jesus diz. E aí é muito interessante, pastor, quando nós vamos lá para João 5:3, né, a primeira carta, quando ele fala assim: pois o amor de Deus consiste em que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Muito bom, isso mesmo. Mateus capítulo 5, Jesus esmiuça, aplicando a lei soteriologicamente, não é? Exato. Aplicando a lei de modo salvador. Exatamente. Pastor, agora abrindo aqui um parênteses, a questão, quando você falou de amor e justiça, o amor e a justiça de Deus, eu fui aguçado. Agora abrindo um parênteses e a gente fecha já esse parênteses, para uma questão assim mais filosófica. Daí é no campo basicamente no campo da especulação, ainda que haja algum fundamento bíblico. A justiça
A justiça precede o amor ou é o amor que precede a justiça? Só responda aí o que você acha, a gente fecha o parênteses. É mais filosófica essa questão aqui. Se a justiça precede o amor precede a justiça. Eu diria, pastor, que o amor precede a justiça. Eu diria que o amor precede. Isso porque a Bíblia diz que Deus é amor, né? Deus é amor. Embora o amor não seja Deus, né? Uhum. O amor não seja Deus. Exato. Porque o pessoal pega essa ideia de amor para cometer pecados, né? Uhum, sim. Então o amor não é Deus, mas Deus é amor. Então eu diria que o amor precede a justiça. Porque assim, se nós formos pensar na relação entre justiça e compaixão, a justiça é você fazer as coisas conforme a vontade de Deus, né? Você fazer as coisas de modo reto. Justiça é você proceder de acordo com a verdade, que está inclusive revelada nas Escrituras. Agora, a justiça tem um limite. A justiça vai até um certo ponto. A compaixão vai além da justiça. A compaixão / misericórdia vai além da justiça. Porque pensando em um dos conceitos de justiça, justiça é você dar ao outro aquilo que ele merece, ou aquilo que lhe é digno, ou aquilo que lhe é de direito. Então, vamos pensar o seguinte. Aqueles caras que o dono da seara contratou, aquela parábola lá dos servos que Jesus contou. Então, ele contratou um cara ali de manhãzinha e disse, vou te pagar X. Aí depois de umas 3 horas ele contratou outro cara e falou, vou te pagar X. Aí depois, por volta de meio-dia, ele contratou um carinha de novo e falou, vou te pagar X. E no final, depois contratou, e no final da tarde, ali por volta das 5 horas, contratou um outro cara, vou te pagar X. Quando foi 18 horas, o dono da seara foi lá fazer o pagamento. E ele começou pelo último. E no último, ele pagou X. O primeiro carinha começou de manhã, falou, opa, ele pagou X para o cara que trabalhou só 1 hora, trabalhou o dia inteiro, ele vai pagar 2 ou 3. Mas ele foi lá e pagou X. O cara não gostou. Ele falou, não, mas espera aí, como é que é esse negócio? Mas o senhor pagou X aí para ele. Aí você vê nessa história que a resposta do dono da seara falou assim, olha, eu posso fazer o que eu quiser do meu dinheiro. E você está inquieto porque eu sou bom? Porque nessa história você vê justiça e bondade, ou justiça e compaixão, ou justiça e misericórdia. Ele foi justo porque pagou o combinado, e justiça é você agir de acordo com o combinado. E ele foi misericordioso porque pagou para o cara que trabalhou apenas 1 hora o mesmo que trabalhou o dia inteiro. Ele foi bondoso, agiu com compaixão. Então, eu diria que, pensa, por exemplo, guardando o que deve ser guardado, pensa num cara que é negligente com a sua saúde. O cara é negligente com a sua saúde. Um belo dia, vamos supor que ele vive bebendo e fumando. Então, ele estraga a sua saúde. Um belo dia, ele adoece e daí ele chega para você e fala, pastor Francisco, eu preciso de ajuda, preciso de um dinheiro aí para fazer alguns exames. E eu não tenho.
Aí você pode pensar consigo, ora, mas esse cara gastou dinheiro com bebida e com cigarro. Ele foi negligente. Se você disser assim, olha, eu não vou te dar o dinheiro para os exames, você está agindo justamente, porque o cara, de fato, foi negligente. No entanto, se você for lá e pagar os exames dele, você está agindo com compaixão. É nesse sentido que eu digo que a compaixão, ou a misericórdia, vai além da justiça. Ela caminha onde a justiça para. Porque seria justo se você não desse o seu dinheiro. Você não foi negligente com a sua saúde, você guardou o seu dinheiro ali, não gastou com bebida, com cigarro, ou de outra maneira errada. Mas agora você vai lá e socorre o cara. Isso é compaixão. Então, diante de tudo que eu disse, eu acho que o amor precede a justiça, e o amor precede a justiça, o amor governa a justiça, e o amor vai além da justiça. Muito bem, muito bom, pastor. Louvado seja Deus. Retomando aqui, fechando parênteses da questão do amor e da justiça, e retomando aqui graça e lei, ou lei e graça, especiais, a graça é para a salvação soteriológica, a salvação eternal, por meio de Jesus Cristo, e tão somente por meio de Jesus Cristo, e a lei para a salvação terreal, a salvação aqui nesta vida, a salvação da morte física, biológica, como alguns escritores também colocam, salvação nacional, por meio da obediência pessoal, e que é sinônimo de santificação. Agora, pastor Biraci, eu gostaria que você explicasse esse negócio para nós, porque isso está muito claro nas Escrituras, mas os cristãos têm dificuldade de entender isto. É assim, a lei foi dada para nos guiar, né? Quando você pega o Novo Testamento, você vê ali um monte de leis, né, de regras, né, no Novo Testamento, né? Para a gente, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve para o marido, fala, olha marido, faça desse jeito. Aí escreve para a esposa, olha esposa, faça assim, você tem que proceder desse jeito. Fala para o filho, olha filho, você tem que proceder desse jeito. E fala para o pai, olha pai, você tem que proceder desse jeito. Tudo isso são leis. Agora, vamos imaginar um crente que é um pai. E ele é salvo em Jesus Cristo. A graça redentora, a graça salvadora está ali, ele vai ser salvo. Agora, se ele não guardar, se ele não obedecer a lei sobre paternidade, ele vai ter consequências lá na frente, na sua relação com seus filhos e filhas. Se ele não proceder como um pai deve proceder de acordo com a própria Escritura, ele vai sofrer lá na frente. Então, essa relação, né, nesse aspecto que você coloca, a graça vem, então, para nos ajudar. E aí é interessante, pastor, muito interessante nessa perspectiva, o texto de Tito capítulo 2, a gente pode dar uma olhadinha lá em Tito capítulo 2, versículo 11, muito interessante, porque no versículo 11 fala assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século santa, sensata, justa e piedosamente. Olha que interessante. Então, a graça nos educa. E aí você vê, então, uma perfeita relação aqui entre graça e lei. Ou seja, a graça nos educa. E ela nos educa para quê?
para vivermos de um modo sensato, justo e piedoso. Ora, isso é lei no certo sentido, né? De ter um modo de proceder, ter uma conduta. Então, qual é a nossa conduta? Viver de modo sensato. Qual a nossa conduta? Viver de modo justo. Qual a nossa conduta? Viver de modo piedoso. Então, isso envolve essa relação de obediência a estas coisas. E é tão interessante aqui, olhando aqui o texto, pastor, ser educado na lei só é possível por conta da graça, porque a graça de Deus se manifestou de forma, a graça especial se manifestou de forma salvadora e justamente para educar. Exato. Porque se a obediência à lei não for pela a graça que leva a pessoa à obediência, se torna meramente legalismo, né? Sim, sim. Pois não, pode falar. E tem um texto também que eu acho bastante interessante, essa questão de obediência, a Efésios, quando Paulo ensina, Efésios capítulo 6, versos 1 ao 4, quando ele ensina o seguinte, ele diz assim: olha, filhos, vocês obedeçam os pais de vocês, como se vocês estivessem obedecendo ao Senhor. E, em outro sentido, vocês obedeçam os pais de vocês, desde que os pais de vocês exijam obediência a partir de Deus, a partir das coisas de Deus, a partir do que é correto, do que é padrão de Deus. Então, obedeçam isso, porque isso é justo. E aí ele usa a palavra, isso é justo, porque obediência à lei tem a ver com o que você já falou aí, é justiça mesmo. Aí ele continua no verso 2 dizendo: honra o teu pai, honra a tua mãe. Ele diz... Vamos lá para a lei, né? Porque é o primeiro mandamento com promessa. E no verso 3 ele vai dizer: olha, você obedeça para que vá tudo bem com você e você viva muito tempo sobre a terra. Caso contrário, a desobediência vai lhe custar a vida terreal. Exato. É muito interessante essa questão. E Deus lá mesmo, no Pentateuco, principalmente Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus diz assim, sempre Deus está dizendo ali: você obedeça para que você viva. Se você não obedecer a minha lei, vocês vão morrer. A vida de vocês vai ser tirada por praga, vai ser tirada pela fome, vai ser tirada pela guerra, vai ser tirada por... E tem um certo momento, Deus diz assim: olha, e vocês, se vocês realmente insistirem em desobedecer, vocês vão viver tão apavorados e assustados, que vocês vão morrer até de medo. É isso mesmo, porque a lei do Senhor, quando nós guardamos a lei do Senhor, nós somos preservados pelo Senhor, né? Somos preservados, aquilo que Deus diz deve ser obedecido por nós. Você vê muitos, eu diria, mas alguns cristãos que vivem aquém da vida cristã, exatamente porque estão deixando de guardar certos mandamentos. E aí vive, por exemplo, muitos cristãos vivem de um modo incompleto, eu diria, porque não dedicam tempo ao Senhor. Outros vivem suas famílias de um modo impróprio, não têm felicidade na família, porque não estão fazendo aquilo que o Senhor ordena. Então, é muito sério isso que nós estamos tratando, pastor, porque a não obediência traz prejuízos enormes para a vida pessoal, conjugal, familiar e comunitária. Prejuízos enormes. Então, nós precisamos, de fato, conduzir, né, a igreja do Senhor
É claro que o conduzir aqui, quem conduz em última instância é o Espírito Santo, mas nós, como pastores, temos essa responsabilidade de ensinar, de instruir, de mostrar para as pessoas como que faz, como que se guarda, como se obedece. Aquela história, né, quando Jesus falou em Mateus 28, ensinando-os a guardar. Eu acho muito interessante essa expressão, porque esse ensinar a guardar é como um pai que vai ali com seu filho, com sua filha, ensinar algumas coisas, né? Olha, tem que ser feito desse jeito, é assim que se faz, né? Uma mãe que vai ensinar para sua filha a fazer uma comida, olha, desse jeito que faz, é assim, 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 assim. Então nós temos que ter essa paciência de ensinar a igreja do Senhor a guardar e amar a lei do Senhor, porque ela é boa, justa e santa. Eu tive um professor de mestrado, que ele, certa vez, ele falou algo que me chamou a atenção assim, no sentido, eu prestei bastante atenção no que ele disse. Ele disse: Deus ama tanto a gente, tanto, e se a gente não obedece, ele dá palmadinha. Aí ele usou o texto de 1 Coríntios capítulo 11, que não obedecem, e aí acham que o corpo de Cristo, a ceia, o pão e o vinho são apenas elementos de graça. Aí acha que é só elemento de graça, então eu vou comer, vou me esbaldar aqui. E Paulo vai dizer, não, é por isso que alguns estão doentes, né, doença física, biológica, e outros já até adormeceram, a palavra é morrer mesmo. E aí o professor disse, é Deus cuidando da gente. Aquilo ali no momento, eu fiquei procurando assimilar. Depois de algum tempo, aquilo começou a se organizar no meu coração, aquela questão. É o amor de Deus para com os seus, não é, pastor? Deus, nós temos que pensar o seguinte, que Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor. Então, mesmo no ato de nos tirar a vida, Ele está nos preservando, né? Exatamente. Então, mesmo tirando a vida... O mundo tem condições de entender isso, pastor? Acho que não, né? Eu acho que pode até zombar desse tipo de coisa, né? Mas a verdadeira sabedoria está aí, né? A verdadeira sabedoria. Você sabe uma coisa interessante, pastor? Que Deus age com perfeição. Deus age com perfeição. Então, mesmo as coisas que, às vezes, passamos de dor, de sofrimento, isso acontece para o nosso bem, né? Deus é bom. E essa crença deve fortalecer a nossa fé e deve nos ajudar a passar por momentos de tribulação, de sofrimento. Porque, veja só, imagine, você citou 1 Coríntios 11, né? Em que alguns ali morreram por causa da Santa Ceia. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar José e Maria. José e Maria têm o seu filho adolescente, com 17 anos. E esse filho adolescente de 17 anos foi um dos que morreu ali, hipoteticamente, estamos falando. Um dos que morreu ali. Ora, José e Maria vão sofrer muito. Ou sofreram muito. Porque certamente nós estamos tratando aqui hipoteticamente, mas é provável que isso tenha acontecido, né? E um dos que morreram foi ali o filho de pais crentes. E você pergunta, meu Deus, mas por que isso? Ora, Deus tem seus planos, Deus sabe. Se um filho, uma filha, né, morrer, os pais vão sofrer demais. Mas nós temos que confiar que Deus é bom. E que mesmo nessa tragédia terrível que é a perda de um filho ou filha,
O ato da bondade de Deus está ali. Temos que ter essa confiança. Amém, amém. E jamais se rebelar contra ele, confiar na bondade dele, no amor dele e no cuidado dele, né, pastor? Isso. Veja só, pastor, 2 exemplos de alguns pedidos, dois exemplos de pedidos que foram feitos, que Deus atendeu, mas que foram pedidos prejudiciais. Quando o povo pediu um rei, Deus deu ali Saul. Saul trouxe danos à nação. Quando Deus anunciou que Ezequias ia morrer, seria melhor Ezequias ter morrido do que Ezequias ter vivido mais anos. Porque o fato de Ezequias ter vivido mais anos fez com que Manassés nascesse. E Manassés foi uma desgraça para a nação. Uma desgraça para a nação. Duas coisas aconteceram após ele viver mais anos. Manassés ter nascido e praticamente ele ter entregue a nação, ou os tesouros da nação, para a Babilônia. Então, se ele tivesse morrido, teria sido melhor para a nação. Então, Deus falou, olha, ele vai morrer. E ele fala, Deus, então deixa eu viver mais um tempinho. Ele diz, tá bom, vou deixar você viver. Mas, por que então que Deus permitiu isso, que Deus ouviu? Aí a gente vai lá para o texto de Coríntios e de Romanos também. Esses dois textos afirmam que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Para o nosso ensino. Então, se uma pessoa morre, temos que, um parente principalmente, nós sofremos muito, né? Temos que confiar na bondade de Deus, de que Ele é bondoso e Ele é sábio. E Ele, como sendo sábio, sabe o que faz, mesmo na tragédia. Ele sabe o que faz. Então, esse exemplo de Ezequias é um exemplo muito forte para nós. Muito forte mesmo. Estamos chegando aqui no final do segundo bloco, esta conversa maravilhosa com o pastor Ubiraci, aqui no Papo Reto do canal Transformai-vos. Eu quero pedir que você compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, compartilhe aí para os seus amigos, porque algum ponto aqui da nossa conversa, ou então vários pontos aqui da nossa conversa, é Deus falando com você. É Deus trazendo ao seu coração a palavra dele, a palavra do Senhor, por meio do ensino e dos textos da palavra de Deus que estão sendo aqui apresentados pelo pastor Ubiraci. Eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais e também comenta aqui embaixo. Eu garanto responder as suas, o que você escrever, eu vou interagir com você e vou apreciar tudo aquilo que você escrever. E também deixa o seu like, deixa o seu joia para ajudar o canal.